Você já parou para pensar que a sua empresa pode estar pagando impostos a mais? O nosso sistema tributário é bem complexo e é comum as empresas pagarem mais do que o devido. Saiba que é possível recuperar os valores dos últimos 5 anos e reforçar o seu caixa. A Fortus Tax é especialista no assunto e já ajudou muitas empresas nos seus 18 anos de atuação. E o mais importante, você só paga pelo serviço depois que o dinheiro estiver na sua conta. Fortus Tax. Pagar o justo é o nosso forte. Olá, estamos começando agora mais um programa Papo Certo, inédito. E hoje vamos falar do nosso papo de empreendedor, vamos falar sobre franquias, um modelo de negócio. E quem está conosco aqui hoje é o Carlos Henninger, que é o CEO da Escola Gastronomia Chef Gourmet aqui de Canoas, Novo Hamburgo. Seja muito bem-vindo, Carlos. Obrigado pelo convite, vai ser um papo bem bacana. Carlos, seja muito bem-vindo à nossa bancada, porque o nosso Papo Empreendedor traz muita audiência. O pessoal manda mensagem mesmo aqui por 3029 80 80. Então venha participar do Papo Certo de hoje. Agora a gente vai fazer um intervalo bem rapidinho e já voltamos. Tá difícil encontrar o profissional certo para a sua empresa? Precisa de alguém detalhista para aquela vaga no financeiro? Quem sabe um criativo para o marketing? Ou ainda, alguém focado em resultados? A Fortus RH utiliza técnicas de seleção e processos estruturados, realizando entrevistas e aplicando provas e testes específicos. Tudo isso para buscar a pessoa certa para a vaga certa. Fortus RH. Conectar pessoas é o nosso forte. Voltamos. E aqui no Papo Certo, tu pode sugerir o assunto, o tema e até mesmo o convidado através do nosso Instagram, papocerto.com.br. E aproveito também para deixar mais um convite para vocês, que é se inscrever no nosso canal do YouTube, Papo Certo. Bom, Carlos, para quem está assistindo agora em casa, né, e está pensando em empreender, tem curiosidades para saber como funciona esse modelo de negócios de franquia. Podia falar para nossos telespectadores, por favor? Claro, é bem importante. A franquia nada mais é do que tu pegar um modelo de negócio pronto, já, né, formatado, e como se fosse um exemplo, tu paga pela taxa de franquia e tu compra o know-how dessa empresa. E tu vai operar, licenciar, tu vai pagar uma taxa mensal, que a gente chama de royalties, né, que às vezes royalties ou publicidade, que tu vai passar para a marca, onde ela vai te dar um suporte 24 horas, né, ou semanal, mensal, acerca do produto ou serviço que tu vai vender. Basicamente é isso, né? O que vamos supor, a chance de errar diminui bastante, imagina. Eu sempre falo assim, acho que franquia é um modelo de negócio bacana para quem quer empreender e não tem know-how sobre determinado assunto. Exemplo, eu quero empreender sobre fast food lá, vender hambúrguer. Mas eu não tenho noção de como é que é montar um negócio, como é que é montar um plano de negócios. Então, tu vai lá, busca um modelo de franquia, onde ele vai fazer essa transferência de know-how para ti e vai dar esse suporte necessário para que tu faça esse negócio dar certo e rode, né? No momento que o empresário ele escolhe esse modelo de negócio, como ele pode fazer ou deve fazer para planejar o investimento? Isso é bem bacana porque hoje existe uma legislação brasileira, que é a lei de franchising, que regula as franquias no Brasil. E nela tem uma série de requisitos, inclusive quando tu tem interesse, né, tu vai lá e busca um modelo de negócio de franquia, eles têm que te dar a circular de oferta. Nessa circular de oferta vai ter todo, desde o investimento, quanto tu precisa para abrir o negócio, o capital que tu precisa inicial de investimento, o retorno de investimento, payback, né, quanto tempo vai demorar em média para tu conseguir o retorno desse valor que tu vai investir inicial para abrir o negócio, o modelo de negócio. Então isso é bem interessante. Já dá uma garantia a mais. Tu não vai assinar o contrato final sem assinar a COF, que eles chamam de COF, né? A COF, né? A circular de oferta. E nela tem todo o modelo de negócio, o plano de negócios, o que é o investimento mensal, o gasto mensal, quanto tu gasta lá, um exemplo, as contas fixas e as variáveis, tem toda uma estimativa que é obrigatório, né, a franqueadora te fornecer isso inicial para tu fazer esse planejamento e ver se é realmente um modelo que tu tem o valor para investir
e tu tem esse retorno de investimento. Bom, tu já falou a palavra retorno já, e o pessoal de casa também fica perguntando, tá, mas vou investir numa franquia, o retorno vai ser no curto prazo, vai ser rápido, vai ser a médio prazo ou vai ser a longo prazo? Isso vai depender muito do modelo de negócio, né? Hoje a gente tem vários, tem uns que tem um retorno mais rápido, outros a médio prazo e outros a longo prazo. E isso sempre vai estar no plano de negócios que vai ser ofertado no momento que tu demonstrar o interesse em comprar a franquia. Então lá, um exemplo, tem franquias hoje no Brasil que prometem, né, 6 meses de retorno de investimento do valor investido. Então, se eu tenho lá um aporte inicial de R$300 mil para abrir um negócio, aí ela te promete a devolução em 6 meses, lógico, isso foi testado antes, ela não pode simplesmente dizer que vai te dar um retorno em 6 meses e não conseguir cumprir com esse prazo, né? Até porque antes de franquear o negócio, aquele modelo, aquele negócio, ele já foi implementado em algum lugar, ele já foi testado para depois transformar numa franquia, né? Eu tenho uma pergunta agora que ela é mais pessoal, mas é que acaba entrando no papo empreendedor para a gente entender. Dá para ver que tu entende do que tu está falando realmente aqui. Mas eu quero saber o porquê que tu escolheu uma franquia no ramo de gastronomia e educação. Tu já tinha experiência nessa área? Não, é uma história bem legal, né? Porque eu era do setor público, concursado, policial militar, né? Não tinha nada a ver com gastronomia, formado em direito, pós-graduado, dava aula em preparatório para concurso na área de direito e também na área de educação, de ensino à distância, né? Olha só que legal. Mas tinha uma afinidade muito grande com gastronomia e nunca tinha empreendido nesse ramo de escola de gastronomia e de educação. Na época eu estava fazendo uma pós-graduação e um dos trabalhos da minha pós-graduação eu precisava montar um plano de negócio. E aí, né, um dia me surgiu um insight, assim, pô, eu gosto pra caramba de gastronomia. A pandemia me aflorou mais isso aí. Os amigos sempre diziam quando eu cozinhava, né, pô, tu tem que abrir um negócio no ramo de gastronomia. Então surgiu essa ideia. Eu gostava muito de estar em sala de aula, da educação. Aí surgiu a ideia, educação, gastronomia, escola de gastronomia. Na época comecei a desenvolver um plano de negócios e quando fui fazer algumas pesquisas na internet, eu achei os modelos de franquia. E aí eu comecei a pesquisar mais e aí eu vi que era muito mais fácil eu adquirir uma franquia e fazer essa transferência de know-how, porque eu não tinha noção nenhuma de onde começar o negócio. E era um modelo, né, uma forma de eu abrir muito mais rápido o meu negócio, de rodar ele, fazer esse investimento e rodar ele muito mais rápido, ter esse retorno de investimento muito mais rápido também. Nossa, muito legal a história. Lembrou um pouco a história do Charlie Brown, que esteve conosco aqui também, né? Charlie Brownie, isso. Bom, e Carlos, e os insumos lá tu utiliza lá na tua escola, é o franqueador que te manda para ti? É tu que compra esses insumos? Nós trabalhamos no ramo de escola de gastronomia, ela é bem complexa, né? Porque como eu ensino na gastronomia e as nossas aulas são 100% práticas, então não tem online lá, não tem aula online. Não tem aula online, né? São 100% práticas e presenciais. Então, né, e o que acontece no 100% na prática? São os alunos que desenvolvem as receitas em sala de aula. Então, não é nem o professor que vai cozinhar e vai passar a informação, o ensino para o aluno. Literalmente, o método ele é invertido, é o aluno que vai fazer. Então, são várias temáticas por aula. Às vezes, tem aulas que têm 5, 6 preparos diferentes, receitas diferentes. Isso faz com que a gente precise fornecer os insumos também. Esses insumos ele está incluído no valor do custo que o aluno paga lá mensal para a escola. Então, é uma operação bem complexa, porque, como são, por exemplo, no Novo Hamburgo eu tenho 42 turmas ativas de cursos diferentes. Às vezes a gente tem temáticas de Ásia, Oriente Médio e no mesmo dia tem aulas sobre Alemanha. Então, é um pouco de insumo de cada país, então são muitos insumos. Isso faz com que tenha que ter, né, um planejamento prévio, onde a gente tem que ter vários fornecedores e esses fornecedores têm que entregar todos os dias os insumos fresquinhos na escola. Então, tenho hoje uma pessoa responsável só para esse setor de compras, um chefe responsável só para fazer as compras das escolas. Quantos cursos são oferecidos hoje pela escola? Hoje são mais de 25 cursos, porque a gente tem cursos rápidos de um dia, tem curso de média duração, que são em torno de 3 meses, e tem cursos de longa duração, que são 2 anos de formação. Uma pergunta, a pessoa fez lá a receita e fez um bolo.
Ele pode levar o bolo para casa daí? Eu sabia que eu já ia perguntar Então, isso. isso é uma dúvida que quase todas as pessoas nos perguntam, né? Como nós somos uma escola de gastronomia e a gente não é um restaurante, a legislação municipal, ela não prevê que a gente possa deixar o aluno levar qualquer preparo embora. É só para fins didático e pedagógico. Então, o aluno, ele prepara o mínimo necessário, né? O professor passar a técnica envolvida e ele pode consumir e experimentar, mas ele não pode, infelizmente, levar. Ah, tá, mas pode embora. comer lá, então. Sim, eles então tá Não, experimentam. mas tem que comer tudo. Então, tipo, a pessoa tira uma foto da receita, põe nas redes sociais, daí começa a família, os amigos, tá, me dá um pedaço. Não, esse já foi. Vai ter que estudar lá. O que sobrou ficou lá na escola. Lá. Aí a gente brinca, né, que daí ele tem que replicar em casa ou para os amigos ou no trabalho para poder, né, compartilhar. Hein? Olha, mas isso é uma jogada de marketing boa também, porque desperta nos outros a vontade de experimentar. Com certeza, tu sabe que a gente tem muita procura, assim, através principalmente das redes sociais hoje, né? Até fica a dica, quem quer empreender em casa hoje não tem como dissociar as redes sociais. Hoje, eu sempre falo para os amigos, enfim, para os empreendedores, né? Ou quem quer empreender na área. A tua rede social hoje é teu grande currículo da empresa. Porque sempre que tu tem alguma dúvida sobre determinada empresa, antigamente a gente até procurava no Google, né? Primeiro ia lá e dava na internet uma pesquisa. Hoje a gente vai aonde? Nas redes sociais, ver se o empreendedor, né, o comércio ou a empresa tem um perfil nas redes sociais. Uma curiosidade também, Carlos, como tu tem uma unidade em Canoas e uma unidade em Novo Hamburgo, né? Então acho que é uma dúvida também do pessoal de casa. Como fica essa questão do território, da área de atuação, né? Como é que é feita essa divisão? Quando tu contrata a franquia, ela já diz, essa escola vai poder atender X cidades. Isso é bem legal também, uma boa pergunta, porque as franquias, no geral, elas fazem um estudo prévio de mercado, né? De território e mercado, então, e um índice demográfico. Então, um exemplo da escola de gastronomia, né, da Chef Gourmet, hoje é populacional. Então, cidades pequenas, existem inclusive 3 tamanhos de escola. Então, existem cidades pequenas, até 20 mil habitantes é um modelo, até 50 mil habitantes é outro modelo, acima de 200 mil é outro modelo. Então, tem determinadas cidades que pode ter uma escola e uma cidade que tem mais de 200 mil habitantes, 400 mil habitantes, um exemplo, pode ter 2 escolas e é dividida em 2 territórios. E assim a maioria dos modelos de franquia operam, né? Interessante isso, gostei. Porque faz realmente diferença o número de pessoas que vivem na cidade. Para a captação, né, dos alunos, enfim. Isso vai diferenciar muito do modelo de negócio, né? A gente pega um exemplo, outros modelos de franquia que tem uma na frente da outra, né? Que depende muito do perfil do público também. E também a forma de venda, né? Se ela é forma de online, venda. presencial, Exato. enfim. Outra pergunta importante que eu tenho para ti é, tu falaste que são 42 cursos que hoje vocês têm turmas, né, de cursos ativos. E a gastronomia é para todas as idades. A partir de que idade vocês já têm alunos? Isso é bem legal, porque o modelo nosso de negócio, ele abrange praticamente, eu falo sempre, 3 públicos. O profissional, que é aquele que está no mercado de trabalho ou quer ingressar no mercado de trabalho, que inclusive é uma bela oportunidade, porque o setor gastronômico está deficiente de mão de obra. Então, quem quer, né, fazer transposição de carreira, olha o setor gastronômico, tem várias oportunidades. Depois eu tenho um público que é o hobby, que a gente denomina por hobby, que é aquele amador ou aquele que quer cozinhar para cozinhar em casa, para os familiares, ou inclusive para viajar, porque a gente trabalha com gastronomia mundial também. E depois o outro público são as crianças e adolescentes, né, que eu brinco que são os meus pupilos, que é as turmas Kids e Júnior, que também é um público bem legal. Agora a gente está nesse intervalo de férias ainda, a gente faz oficinas de verão. Ontem, inclusive, tinha oficina de bolo. Eles são muito espontâneos, as crianças são muito espontâneas e elas têm uma forma de aprendizagem diferente dos adultos ainda, porque elas estão naquela fase de formação. Isso é bem legal, porque desperta a independência, né, da criança. Até a partir de que idade os pupilos? Então, a partir dos 6 anos, a criança já consegue fazer aula sozinho, junto com os professores e os monitores. Abaixo de 6 anos, né, dependendo da desenvoltura da criança, a gente sempre pede que um responsável vá junto e faça a aula junto com a criança. Então, é pai e filho, ou mãe e filho cozinhando junto com o filho. Que legal. E qual o tempo mínimo de um curso? Tu comentaste que tem um curso curta de duração, qual o tempo mínimo? Um dia, são 4 horas aulas, o curso mais curto que eu tenho hoje. Um exemplo, nós temos um curso rápido de hambúrguer, onde a gente ensina a fazer hambúrguer ou sushi, que é um curso de um dia, 4 horas aulas, tem certificação.
E tem o curso de 2 anos de duração, né, que é o chefe de cozinha, que é um curso que ele tem uma formação mais completa, envolve gestão, não só as aulas práticas, também inclusive inglês. Nesse curso, depois de 2 anos formado, aí a escola, vocês fornecem mais algum tipo de especialização ou daí seria realmente Sim, outros a gente lugares? tem vários. Agora, recentemente, a gente lançou um curso de cozinha contemporânea, focada mais nessa questão contemporânea, de pratos com elaboração e apresentação diferenciada. Então, a gente tem cursos também que vão nessa área de especializar quem já está no mercado profissional, né? Perfeito. Pessoal, a gente vai fazer um intervalo bem rapidinho e a gente já volta com um Papo Empreendedor. Fiquem aí com a gente. Que tal ganhar o prato do seu acompanhante? Com esse app você compra um e ganha um. Simples assim. Vale também para ingressos e hospedagens. De Gramado para o Brasil, o Prime Gourmet traz experiências incríveis para você. Baixe o app grátis e assine quando for usar. Já somos mais de 500 mil aproveitando esse guia gastronômico e turístico. Faça parte desse clube também. Para o cliente, economia e experiências em dobro por um ano. Para o parceiro Prime, clientes selecionados. Uma forma elegante de utilizar descontos. Em tempos de juros altos, margens reduzidas e incertezas, rever estratégias é fundamental para manter o seu negócio competitivo. Esse cenário exige planejamento e organização financeira. Nessas horas, qualquer ajuda é bem-vinda, mas a ajuda de um especialista é necessária. A Fortus Consulting conhece na prática e tem as soluções adequadas para cada situação. Fortus Consulting. Melhorar os seus resultados é o nosso forte. Voltamos. E o Papo Certo, além de ser transmitido aqui pelo canal 48.1 da Ubra TV, também é transmitido pelos principais canais digitais para todo o nosso estado. Bom, já vamos para a primeira pergunta desse bloco, né? Carlos, o pessoal também de casa pode ter algumas dúvidas, né? Em relação ao tempo, ao prazo de um contrato de franquia. Tu assina o contrato, por quanto tempo, em média, é esse tempo de contrato? Bom, geralmente, né, os contratos de franquia têm duração de 5 anos. Eu já vi contrato de 3 anos, 2 anos, 1 ano. Isso vai depender muito, né, como eu já havia falado, do modelo de negócios. No meu caso, lá são 5 anos e aí tu tem que renovar novamente. E tu fica... E vamos supor que se tu não queira, vamos supor que, passou 5 anos, já sei, já aprendi com o negócio, vou abrir agora a minha escola com outro nome. Pode, né? Depende, né? Geralmente os franqueadores eles colocam uma cláusula de não concorrência e colocam um tempo médio, né? No caso da minha franquia lá são 2 anos de cláusula de não concorrência, então eu não posso ter nada similar, né? Nenhuma empresa no nome, não posso atuar nada similar por 2 anos para depois eu poder fazer algo a respeito, um exemplo de educação voltado para a gastronomia. No primeiro bloco, nós falamos sobre a questão do investimento em uma franquia, mas também perguntamos para ti sobre a questão da experiência, se era necessário tê-la para abrir o negócio. São oferecidos cursos pelo franqueado? Legal, é uma boa pergunta, porque, como eu falei para vocês no bloco anterior, né, eu não tinha experiência nenhuma, mas eu tinha muita vontade de empreender na área, eu não tinha experiência no ramo de gastronomia e educação, mas eu já havia empreendido anteriormente, já estava empreendendo na época, então já tinha uma experiência como empreendedor. Então, como é que funciona o modelo de franquia? Você paga uma taxa de franquia também, e essa taxa de franquia geralmente é para essa transferência de know-how. Então, um exemplo, eu paguei uma taxa de franquia no valor X, no momento que eu adquiri a franquia, fechei o contrato por 5 anos, né? Que eu posso explorar a marca, existem critérios para explorar essa marca, e também você recebe essa transferência de know-how, geralmente é por cursos. No meu caso, eu fiquei 45 dias dentro de uma unidade, chefe gourmet, para pegar todo o modelo de negócio, toda a transferência de know-how, né? Todo o aprendizado do dia a dia que o empreendedor precisa fazer, desde o administrativo, do financeiro, do pedagógico, para poder abrir o negócio e atuar na área. Bom, falando sobre a taxa de franquia, até a pessoa está nos assistindo, é o pagamento da taxa de franquia, é uma única vez, tu paga no início que tu paga isso? É por contrato, né?
Então, um exemplo, você paga no início, adquire o know-how e tem um contrato de 5 anos. Fim do prazo de 5 anos, você renova o contrato novamente. E paga mais uma taxa de franquia. Também, depende muito do franqueador. Tem franqueador que não vai cobrar, mas vai querer renovar o contrato. Tem franqueador que vai cobrar para renovar. Nesse processo de escolha da franquia, tu chegou a ter contato com outros franqueadores para ver se eles estavam contentes com a franquia? Na época, no meu caso, eu comecei em Novo Hamburgo, né? Há 3 anos atrás. A Chef Gourmet ainda era uma marca recente. Eu fui o 3º franqueado na época. 3º. Mas sim, eu conversei, visitei uma escola, eu procurei entender onde tinha a franquia. Eu fui lá visitar, conversar com um franqueado da época para entender como é que era o modelo de negócio. Quantas unidades tem aqui no Rio Grande do Sul? Aqui no Rio Grande do Sul nós somos 4 unidades hoje. Tem bastante unidades em Santa Catarina, ali no meio para cima do estado também. E agora falando sobre taxas, né? O que é taxa de royalties e como ela funciona? Você, quando adquire a franquia, paga a taxa para ter transferência de know-how. Mas você vai explorar uma marca. E essa marca ela precisa de manutenção, de marketing, de publicidade, né? Ela precisa, um exemplo, no nosso caso, tem as apostilas que são cedidas para os alunos, tem o material didático que é cedido para os alunos, tem toda uma questão de ambientação da marca também, os cursos são desenvolvidos pela marca, isso tem um custo. E isso é feito pelo franqueador, pela franqueadora. E como é que a franqueadora sobrevive e faz, né, esse apoio ao franqueado? Através de uma taxa de royalties e de publicidade e propaganda. E essa taxa ela varia, tá? Tem modelos de negócio que cobram 2%, 3%, tem modelos que cobram 6%. Então isso vai depender também muito do faturamento e do modelo de negócio. E essa taxa ela é mensal? Ela é mensal em cima do faturamento. Então se eu faturo 150 mil por mês, eu pago 2% de taxa de publicidade e propaganda e 6% de royalties, um exemplo, em cima desse valor do faturamento. Eu já vi também um modelo de franquia em que o franqueador ele não cobrava royalties, mas ele vamos para um curso de inglês. Daí os alunos tinham que comprar o material do curso de inglês. Na compra desse material já estava incluso o royalties. O royalties. Também vi uma franquia que era de doces, né? Então, tipo, a taxa de franquia estava porque ele só podia comprar os doces do franqueador. Então, a taxa de franquia estava inclusa já na compra dos doces. Daí ele ganha em cima do produto que ele vende para o franqueado, né? Assim, os modelos, principalmente no ramo de gastronomia, tem bastante isso, onde o produto que o franqueado precisa para desenvolver o trabalho, para vender, ele é vendido pelo franqueador. E aí ele embute aquele valor de manutenção, porque a franquia é uma empresa também. E ela precisa sobreviver, ela precisa ter um faturamento. Então ela ganha com a venda da franquia, mas ela ganha também com o franqueado que está ativo lá, né, operando. Uma questão meio que falei antes, conhecer o histórico do franqueador, conhecer a história da marca, tu acha isso importante? Sim, vou pegar o meu exemplo, né? Por que eu escolhi a Chef Gourmet, um exemplo? Na época eu pesquisei mais 3 modelos de franquia, inclusive modelos tradicionais que já estavam há tempo no mercado. Mas tinha uma coisa que me chamou muita atenção, porque dentro do plano de negócios existe a cultura da empresa. E a cultura é muito importante, porque quando eu assisti a palestra na época da marca, eles me apresentaram a cultura, era muito o que eu pensava. Então, um exemplo, a missão da empresa é transformar a vida das pessoas através da gastronomia. Quando eles me apresentaram isso, eu disse, cara, esse é o meu propósito, é o que eu quero. É o que eu quero para o meu negócio. Então, eu me identifiquei muito com a cultura da empresa. Então, isso não era só aquela coisa, eu quero entrar para ganhar dinheiro. Eu queria trabalhar em algo que me satisfazia, que me fazia feliz. Na época, eu fui empreendendo no ramo da gastronomia e educação porque era uma coisa que me satisfazia. E quando me apresentaram a empresa, me apresentou a cultura, eu tive uma afinidade muito grande. Foi o que me levou, na época, um dos fatores a decidir pela compra da franquia também. É uma questão que eu vejo também o pessoal fala, que também quem já teve uma experiência de franquia tem muitas experiências exitosas e tem experiências não tão exitosas também, né? E acho que por isso você conhecer o histórico do franqueador é muito importante, porque é saber se ele dá o suporte necessário para o dia a dia. Tem gente que vende, cobra a taxa de franquia e depois não dá mais suporte, ou dá um suporte muito precário, né? Isso é bem importante citar assim para quem lembra, porque a gente tem vários mecanismos hoje, né? Eu sou formado em Direito também, poderia dar essa dica para o pessoal. O primeiro, eu acho que é procurar uma referência de alguém que já é franqueado. É o primeiro grande passo.
O outro que tem hoje também, né, nós temos a Associação Brasileira de Franchising, que ela tem a certificação dos selos de franchising também. Então, uma franquia que tem um selo de franchising é porque ela está 100% correta dentro da legislação brasileira, ela está operando e tem os franqueados que estão com satisfação enorme. Porque todo ano eles mandam uma pesquisa para os franqueados ativos respondem essa pesquisa, existem critérios bem severos em cima dessa avaliação, e a franqueadora só recebe esse selo de franchise se ela tiver 100% em conformidade com as políticas da Associação Brasileira de Franchise. Então, se vocês pesquisarem um modelo de franquia e ter a franquia que tem o selo de franchise, já é meio caminho andado também. E outra que tem mecanismos também de proteção no teu próprio contrato de franquia, onde tu pode pegar com o teu jurídico e colocar a cláusula de barreira lá, que um exemplo, se a casa franqueadora não deu o suporte necessário, ou X, Y e Z, você pode quebrar o contrato de franquia. Então isso é bem importante também. A ABF é a Associação Brasileira de muito conhecida por esse selo ABF, né? É bem importante. Sim. Que essa pesquisa que é feita anualmente. E quem não tiver um bom indicador de satisfação dos seus franqueados não recebe esse selo. Não recebe esse selo. Esse selo é anual, né? Ele é anual. Eu quero trazer para vocês que lá no nosso Instagram, papocerto.com.br, quando a gente faz o convite para o convidado e ele aceita, nós já informamos quem ele é e também qual vai ser o tema. Então, as pessoas enviam perguntas para a gente. Então, vou aproveitar para te fazer uma aqui. Gostaria de saber sobre o curso de bartender. Quanto tempo leva para eu ser formado? São 3 meses de duração e a aula acontece uma vez por semana. E aí, indiferente se for por hobby, né, para fazer em casa, para os amigos ou profissionalmente. E a gente sempre faz no começo da semana alguns cursos e é de forma estratégica, porque um exemplo, bartender, quais são os dias que ele tem folga? Segunda e terça-feira, geralmente, né? Então, dificilmente mais para o meio da semana, para o final de semana, ele vai estar livre. Então, geralmente, esses cursos são mais estratégicos, tem no início da semana. Vamos fazer uma pergunta agora. Então, sei. Não, fazer o curso de bartender, né? Segunda-feira. A pergunta é, os drinks são feitos com drinks com álcool mesmo, que a pessoa pode experimentar na hora lá? Sim, a gente até orienta os alunos, né, a questão do transporte, diz assim, você tem a opção de experimentar, hoje tem técnica também de fazer os drinks e degustar e não ingerir o álcool, né, que aí seria, ele só vai sentir o aroma e o sabor. Mas geralmente o pessoal gosta de provar mesmo, né. Então, um exemplo, o curso hoje de bartender gira por aula em torno de 10 a 12 drinks diferentes, apresentações diferentes, com bebidas diferentes. Tomar 10 drinks na aula ali já sai daquele feliz. jeito. Eles são compartilhados, né? Na verdade, você não vai tomar um drink inteiro, né? Senão, realmente não vai sair em condições da aula. Vai até esquecer o que aprendeu. Mas vocês também têm curso de sommelier, né? Sim, hoje na área de bebidas a gente tem o bartender, o sommelier de vinhos e o mestre cervejeiro também. Ai, que legal. Que é um mercado bem em ascendente ainda, né? Das mas o mestre cervejeiro cervejarias locais. É para fazer cerveja? É para fazer cerveja. Na verdade, são 11 aulas onde tu vai aprender sobre insumos, equipamentos e todas as aulas têm degustação. Onde tu vai aprender também o sommelier de cervejas ou a zitogastronomia. Aí vocês vão me perguntar o que é zitogastronomia? É a arte de harmonizar o alimento com a cerveja. Tem a enogastronomia, né, a parte do vinhos com bebidas, e tem a zitogastronomia. Olha, que legal. Olha, Carlos, muito obrigada pela tua presença, foi maravilhosa a tua entrevista. Eu que agradeço. Então, eu queria agradecer a nossa qualificada audiência e mandar um abraço especial para o pessoal de Novo Hamburgo que nos assiste bastante aqui no programa. Então, pessoal, ficamos por aqui. E amanhã o papo é de saúde, 20 horas e 30 minutos logo após o Cadeira Cativa. Até lá!